Boas-vindas a mais uma explicação. Hoje, a gente vai dar aquele mergulho profundo em um dos alicerces mais fascinantes e essenciais da análise do comportamento: o comportamento respondente e o tão famoso condicionamento clássico. É uma base teórica pura, daquelas absolutamente cruciais para quem está começando os estudos em psicologia. Para começar, é muito interessante a gente parar um pouquinho e pensar nas nossas reações involuntárias do dia a dia. Quem nunca sentiu o coração acelerar absurdamente a ponto de quase sair pela boca minutos antes de apresentar um seminário importante? Ou então a boca encher de água do nada só de sentir aquele cheiro maravilhoso de comida vindo da cozinha e aquele sobressalto com estrondo repentino antes mesmo de dar tempo de entender o que foi que caiu? Pois é, essas reações automáticas, universais, ilustram perfeitamente o nosso tema central de hoje. E para organizar bem as ideias, essa explicação vai seguir 6 passos lógicos. 1. O comportamento respondente. 2. O verbo eliciar. 3. O experimento de Pavlov. 4. A mecânica do condicionamento. 5. Propriedades e extinção. E, por fim, o passo 6. Emoções na prática. Vamos ao ponto 1. O comportamento respondente. Bom, o comportamento respondente não tem nenhum grande mistério, na verdade. Trata-se de uma relação totalmente automática, na qual um estímulo que vem antes de tudo, que na ciência a gente chama de S, no inglês estímulos, produz uma resposta muito específica do organismo, representada pela letra R. É o famoso paradigma SR, estímulo e resposta. O detalhe de ouro aqui é o seguinte: essa resposta não depende de absolutamente nenhuma consequência para acontecer. Ela é gerada puramente por algo que aconteceu imediatamente antes. Pense em uma luz muito forte apontada direto para os olhos. Essa luz, que é o nosso estímulo, causa na mesma hora a contração da pupila, que é a resposta. Simples, biológico e direto ao ponto. Ponto 2. O verbo eliciar. Agora, muita atenção aqui, porque rola uma confusão bem comum no início dos estudos. No comportamento respondente, o organismo simplesmente não escolhe apresentar uma resposta. Jamais, em hipótese alguma, a gente pode dizer que alguém decidiu, de forma consciente, se assustar com barulho alto. É impossível. Em vez disso, o termo técnico exato e preciso na análise do comportamento é eliciar. O barulho alto elicia o sobressalto. É uma relação imediata, sabe? Uma verdadeira via de mão única de causa e efeito. Acertar esse vocabulário é vital e é exatamente o que separa esse nosso tema de hoje de outras ações mais complexas da mente humana. Ponto 3. O experimento de Pavlov. Ivan Pavlov foi um pesquisador pioneiro brilhante que mapeou essas reações com um rigor cronológico impressionante. Vamos imaginar a cena do experimento dele. No passo 1, o antes. A comida, de forma natural e biológica, elicia a salivação no cão. Um sino tocando ali do lado, por outro lado, não causa nada demais. É totalmente inócuo. Aí entramos no passo 2, o durante, que é onde a mágica acontece. O sino passa a tocar sistematicamente junto com a apresentação da comida, repetidas vezes. O organismo vivencia essa relação de forma constante. E o resultado incrível a gente vê no passo 3, o depois. Após esse processo de pareamento, apenas o som do sino isolado se torna suficiente para eliciar a salivação, sem nem precisar ter cheiro de comida por perto. Olha que loucura, um estímulo que antes não causava absolutamente nada adquiriu uma função totalmente nova e poderosa. Ponto 4. A mecânica do condicionamento. É super normal dar aquele frio na barriga com a sopa de siglas logo no começo da psicologia, mas a lógica é muito simples se a gente usar o nosso exemplo do cachorro. O S é o estímulo incondicional, aquele gatilho que não precisa de aprendizado nenhum, tipo a carne. O R é a resposta incondicional, a reação fisiológica que vem de fábrica, que é salivar diante da carne. NS é o estímulo neutro. É o sino lá no comecinho de tudo, que entrava por um ouvido e saía pelo outro. A virada de chave acontece depois do experimento. Aquele mesmo sino vira o CS, o estímulo condicional. E a salivação, que agora acontece exclusivamente por causa do barulho do sino, ganha um nome novo também. Vira CR, a resposta condicional. Dominar essas letrinhas é basicamente ter a chave para entender todo o condicionamento clássico. E aqui a gente precisa quebrar um mito gigantesco. Muita gente acha que Pavlov ensinou o cachorro a salivar. Gente, não. Pavlov não inventou a salivação. O que mudou foi exclusivamente o estímulo capaz de eliciar essa resposta. Biologicamente, a salivação já fazia parte do repertório inato daquele animal. O condicionamento respondente não tem o poder de criar uma resposta do zero. Ele faz apenas uma transferência de controle. Ele pega uma resposta que já existia na natureza e coloca sob o comando de um estímulo novinho em folha do ambiente.
Outro detalhe vital. O condicionamento não é uma mera associação vaga e mágica voando pela cabeça. Trata-se de uma relação funcional fortíssima, baseada na previsibilidade. Pense assim, nuvens escuras preveem uma tempestade, certo? Da mesma forma, não basta que o sino toque em algum momento aleatório próximo da hora do almoço do cachorro. O sino tem que se tornar um sinalizador super confiável. Ele precisa prever a chegada iminente da comida para que o condicionamento realmente grude e se fortaleça. É puro mapeamento do mundo ao redor. Ponto 5. Propriedades e extinção. Para que a ciência do comportamento seja bem exata, toda a reação tem propriedades que a gente pode medir. Limiar é a intensidade mínima que um estímulo precisa ter para a resposta sequer acontecer. Magnitude é o tamanho, a força dessa resposta. Duração é o tempo exato em que a reação fica ali acontecendo no corpo. E latência é aquele atraso mínimo entre apresentar o estímulo e a resposta começar. Para ficar fácil, um barulhinho super baixo de um galho quebrando pode não atingir o limiar para assustar a gente. Agora, a explosão de um pneu gigante vai gerar um susto de altíssima magnitude, com uma latência quase nula, acontece na mesma hora e que vai deixar o coração batendo rápido por uma longa duração. Só que essas relações condicionadas que a gente forma não duram para sempre se o mundo mudar. E aí chegamos na extinção respondente. Para manter o aprendizado lá em cima, o sino exige continuar sendo pareado com a comida de vez em quando. Mas imaginem só se a gente começar a tocar o sino várias e várias vezes e a comida nunca mais der as caras. O sino perde totalmente a sua utilidade como previsor. Lentamente, a relação enfraquece e o organismo vai parando de salivar para aquele som. Esse processo natural em que a relação se desfaz é exatamente o que a gente chama de extinção respondente. E finalmente nosso ponto 6. Emoções na prática. É aqui que a gente tira o jaleco do laboratório e vê a relevância incrível de Pavlov para a vida real, muito além de cachorros. Grande parte das respostas emocionais mais fortes que a gente sente tem um componente respondente que é claro como a água. Sentimentos super complexos que envolvem taquicardia, frio na barriga, suar frio e ansiedade podem ser diretamente eliciados por cenários comuns, como uma simples sala de aula. Pense na história de vida de alguém. Se no passado, aquele ambiente acadêmico esteve sistematicamente acompanhado de situações difíceis, como broncas pesadas ou constrangimento na frente da turma, a sala de aula simplesmente deixou de ser um estímulo neutro. Ela se transformou num poderoso estímulo condicional que elicia a ansiedade de um jeito automático. Entender Pavlov não é só história, é decodificar a estrutura das nossas próprias emoções e como a gente interage com o mundo. Bom, ficou super claro nesta explicação como os estímulos antecedentes têm o poder de controlar reações involuntárias através da pura elicitação, não é mesmo? Mas para fechar, vamos deixar uma provocação no ar. E quando o comportamento não é automático? E quando ele não é apenas elicitado por um gatilho anterior, mas sim emitido ativamente por alguém que está buscando produzir um impacto, uma consequência no ambiente? Essa perguntinha é a chave mestra que abre as portas para o nosso próximo universo de estudos, o comportamento operante. Um grande abraço a todos e até a próxima explicação.